85. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube, e a hora certa? Hora certa, confira 8h32, temperatura em 22 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento, Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Para a Loja Docim, você conhece, você confia. Vamos então agora para o nosso quadro Temas, com a participação da nossa colaboradora, a neuropsicóloga, psicóloga especialista em neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental, doutora Thalita Diniz, que está de volta ao programa aqui, para falar para nós aí sobre o uso indiscriminado de tecnologias e do celular, né, que acarretam prejuízo não somente na vida social das crianças, dos adultos, porém também no cérebro dessas mesmas crianças e dos adultos. Doutora Thalita, muito bom dia, tudo bem, doutora Thalita? Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes, tudo bem? Tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Que bom tê-la aí novamente, um feliz 2023, né? Um feliz e abençoado Para nós. para todos nós aí. Doutora Thalita, podemos associar esse uso indiscriminado? Você estava comentando agora durante as suas férias, você esteve em Porto de Galinhas e você percebeu que muitas crianças, mas os adultos também, eles acabam dando para o celular especialmente um tempo muito maior do que o destinado para o seu próprio divertimento, não é verdade? Que o objetivo é você, quando está de férias, ficar se divertindo, curtindo e não ficar no celular, porque isso aí você pode ficar dentro de casa, mas mesmo assim, se você estiver em casa e ficar usando muito tempo o celular ou qualquer outra tecnologia, isso pode trazer um prejuízo, não é mesmo? Para a criança, especialmente, mas também para os adultos, doutora Thalita. Isso, exatamente, Braulio. Eu voltei recentemente de férias, né? E naturalmente as férias a gente acaba ficando um pouco mais descansado e passa a observar mais o comportamento das pessoas. Como eu sou psicóloga, acabo observando, acho que um pouco mais automático esses comportamentos, é natural. Mas algo que me assustou muito durante as férias é que, assim, a gente sabe que esse tema sobre o uso indiscriminado das tecnologias é algo que a gente sempre aborda, tanto nas nossas redes sociais, quanto aqui na rádio, né? A gente tem essa parceria de trazer essa informação científica, né? Dos danos que isso causa no cérebro da criança, nos danos que isso causa socialmente. Mas eu me assustei, Braulio, eu me assustei de olhar o comportamento das pessoas e entender que nós estamos tendo uma mudança muito perigosa, né? As pessoas, elas não olham mais, as pessoas, elas não interagem mais, as relações com seus filhos vêm ficando cada vez mais superficiais, e isso me assustou muito, né? Então, assim, eu estava numa pousada muito legal, perto da praia, piscina, né? Eu tenho 3 filhos, uma vibe delícia, e aí, o café da manhã, eu olhava pais naquele celular, né? Pessoas estavam de férias, assim como eu, né? Mas de uma forma assim, não que olhou o celular, focado, né? A criança do lado chamando, o pai nem escutando, criança se alimentando, parecendo zumbis. Eu vou usar essa palavra que não tem base científica nenhuma, mas assim, a sensação é de que eram zumbis. Eles não interagiam, eles ficavam olhando fixamente e os pais dando comida na boca. As pessoas na piscina usando o celular, sentadas usando o celular, na praia usando o celular, assim, e isso me assustou demais, né, Braulio, porque eu vi algumas cenas, né, que eu conversei contigo, que foi, eu fui levar meu filho no parquinho de praça, né, escorrega, balanço, areia, e quando eu olho para o lado, tem uma criança sentada no banco usando um eletrônico. E ela ficou o tempo inteiro que eu fiquei no parquinho naquele eletrônico, sabe? E ela simplesmente, um sol lindo, ela não olhou, ela não interagiu com ninguém, e lá ela ficou. Eu vi, né, 2 meninas muito jovens também, estavam na beira da piscina comigo, e eu estava brincando com os meus filhos na água, e enfim, a gente estava curtindo, e isso me chamou muita atenção, porque elas estavam tomando uma bebida, receberam uma comida, e elas ficaram mais de 20 minutos tirando selfie. Não é aquela coisa, eu também tiro selfie, posto coisas que eu faço, porque eu acho que a tecnologia, ela vem para isso, é uma forma de comunicação, da gente compartilhar com as pessoas aquilo que a gente está fazendo de legal, e eu gosto sempre de dizer para as pessoas que eu não sou contra isso, né, Braulio? Pelo contrário, a tecnologia nos traz hoje uma praticidade de vida muito importante. Porém,
Eu acho que as pessoas elas estão perdendo valores básicos e noção mesmo de vida, né? Eu fiquei olhando assim aquelas meninas, a comida delas esfriando, e aí elas botavam o chapéu, tiravam o chapéu, fazia isso, e eu fiquei tipo, meu Deus, é muito mais importante eu postar na minha rede social algo que fique perfeito, né? E a gente vai ter um monte de problemas aí com imagem corporal, né? Porque a gente vai... Tudo isso me remete às questões que recebo no consultório, né? Que eu não sou suficiente, que a vida do outro é sempre melhor que a minha, porque as redes sociais só mostram aquilo que é bacana. E aquilo ali, naquele momento, é muito mais importante do que eu sentar com aquela pessoa que está ao meu lado e curtir aquela bebida, minha piscina e a minha comida. Sim. Sabe? Saborear. A gente tem que lembrar que nós temos nossos sentidos, nossos 5 sentidos, né? Paladar, tato, olfato. Onde está isso? Cadê essa percepção de Doutora, vamos sentir, aproveitar para sabe? falar dos efeitos, né, disso para o desenvolvimento infantil, infanto-juvenil e adulto, né? Porque isso também afeta o cérebro dos adultos, né? Não é só das crianças. Totalmente, né? Quando a gente fala em criança, Braulio, antes dos 2 anos, a gente tem uma orientação tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto da Associação Brasileira e Americana de Pediatria, que as crianças não devem ter acesso a eletrônico antes dos 2 anos, porque isso causa um atraso muito significativo no desenvolvimento. Qual o atraso, né? A gente tem um atraso de fala muito significativo, a gente tem comportamentos autísticos, que a gente chama, então são crianças que parecem que têm autismo, mas não têm. Elas têm uma baixa interação nas habilidades sociais, aquelas crianças não sabem mais interagir socialmente, uma diminuição das habilidades de brincar. Brincar é fundamental para desenvolver o cérebro de uma criança. E as crianças estão perdendo a habilidade de brincar. Isso é triste, Braulio, eu vejo isso todo dia no meu consultório. Então, a gente tem um efeito muito significativo. Temos também características muito parecidas com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As crianças passam a não conseguir esperar, né? Uma diminuição aí de autoestima também. Então, a gente tem, eu acho que eu poderia ficar até amanhã falando dos efeitos, são efeitos muito significativos. Após os 2 né, anos... doutora? Desculpa, só... Não, vai. Você pode continuar. Sem falar que quando a gente está fazendo, especialmente uma refeição, você está olhando no celular, seu cérebro não está registrando a informação que você está fazendo, por exemplo, se alimentando. Ele está registrando o que você está ali olhando o celular. Isso. Você, Então, na verdade, quem tem problema com obesidade, né? Isso, eu ia dizer isso agora. A gente tem um aumento, inclusive nos adultos, tá? De obesidade por causa do uso da tecnologia. Nas crianças também um aumento tanto da obesidade quanto da seletividade alimentar. Porque a alimentação, ela é um relacionamento. Eu preciso aprender a me relacionar com aquele alimento. E a introdução alimentar de uma criança acontece até os 2 anos de idade. Não é só lá com 6 meses, como as pessoas pensam. Então, você imagina, essa criança já antes dessa idade tem acesso a esse eletrônico na hora da comida, ela não sabe o que ela está comendo, ela lembra os 5 sentidos que a gente estava falando, ela não tem essa percepção. Então, ela tem a tendência a se tornar uma criança muito mais seletiva, que a gente também observa isso hoje, as crianças não estão comendo mais as comidas saudáveis, elas não querem mais, né? Elas não querem comer o brócolis, a batata, as frutas, os legumes, elas só querem aquilo que é prático, o carboidrato, e muitas vezes também está relacionado a isso, né? A esse não aprendizado. Vou falar aqui a partir dos 2 anos, você ia começar a falar e eu te interrompi. Não, imagina, a partir dos 2 anos, na verdade, eu quis dizer que os efeitos também são esses, a gente também pode ter um atraso na fala dessas crianças. A gente acaba tendo alterações, então, na área do humor, então são crianças mais irritáveis, a gente nota isso, assim, elas não esperam, elas são mais chatinhas, elas se incomodam, porque o eletrônico, ele traz isso, né? Tem essa questão de comportamento, muitas vezes elas não conseguem esperar, e aí a gente começa a ter uma alteração na aprendizagem, que pode levar aí uma alteração nas habilidades de leitura e escrita, né? A gente também está perdendo essa questão de desenvolver a leitura e a escrita. Quando a gente fala em alfabetização, a gente sempre frisa para os pais, a alfabetização não é algo que se dá na primeira série, a alfabetização é um processo da educação infantil, que a gente consolida no nosso cérebro, como se fossem várias caixinhas, escadinhas que a gente vai subindo, e quando esse processo está consolidado, lá na primeira série, aí sim, meu cérebro está pronto para receber a informação e me alfabetizar. Então, a gente está cortando etapas desse desenvolvimento, né? E aí a gente tem um problema gigantesco, porque a gente está tendo um aumento de transtornos de aprendizagem, de transtornos psiquiátricos, porque a gente tem crianças muito mais ansiosas, né, com depressão, uma tendência maior à depressão.
É caótico, Braulio, é caótico. Eu estou sendo assim, a pessoa mais honesta que eu posso dizer. E eu sei o quanto é difícil como mãe, né? Eu gosto de dizer isso para as famílias. Eu sei, eu sou mãe de adolescente, eu sou mãe de bebê, eu sei como é difícil. Mas é algo que a gente precisa olhar com maior atenção, Sim. porque isso está muito sério. Pois é, a partir de que idade é o ideal? Porque os pais hoje, eles acabam, não, como você disse, é difícil, né? Então, eles acham que quanto mais cedo introduzir uma tecnologia, o videogame, o celular para a criança, mais rápido essa criança vai se desenvolver. É assim? Não, a tecnologia, ela é bacana, claro, a gente desenvolve outras áreas do cérebro, então, de novo, não é um vilão, não, a ideia não é essa, mas como tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não posso comer açúcar o dia inteiro, certo? Senão eu tenho a tendência a me tornar um diabético. A gente tem que pensar que é isso. Quando a gente fala na tecnologia, é um uso adequado. A partir de 2 anos, a gente tem uma orientação que você pode ter até 2 horas por dia. Então, assim, não é tão pouco, né? E são 2 horas que eu estou dizendo para ti, intencional, porque vamos ser bem honestos, Braulio. Hoje, menos de 2 anos, você não tem como não expor o teu filho à tecnologia. Não é possível isso, né? Eu tenho um bebê de 11 meses. Eu estava no café da manhã, tem uma televisão, ele vai olhar. Se eu tô com a minha televisão em casa, ele vai passar e vai ver. Eu tenho meu celular, ele vai ver eu mexendo no meu celular. Então, eu não tenho como não expor essa criança zero à tecnologia. Mas eu não posso expor de forma intencional. Vou lá, pego um desenho e boto para aquela criança. Isso não. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. O que, Braulio? Isso é muito comum. Nossa! Bota um desenho no celular, a criança fica segurando. Criança com 2 anos de idade, né? Sim. E aí, nos momentos onde a criança é um momento de oportunidade, que aquela criança precisa aprender comportamentos. Criança aprende comportamentos. Então, assim, quando é que ela vai aprender que ela precisa sentar no restaurante e esperar? Se isso nunca é permitido, se simplesmente quando ela está agitada, eu calo ela com o celular. Eu não aprendo, tu entende? Então, Sim, isso é muito sério, porque eu estou tirando a oportunidade de aprendizagem do meu filho, eu verdade. estou subestimando a capacidade de uma criança aprender, porque as crianças, elas são extremamente inteligentes e adaptáveis. Então, assim, eu estou não permitindo essa aprendizagem, né? E isso é muito sério. Por isso É que muito eu te disse grave. assim. E aí eu também perco a relação com meu pai, com a minha mãe, né? Comportamento é algo aprendido e a gente aprende primeiro em casa, é fato, né? Eu vou fazer o que meu pai e o que minha mãe faz. Então, qual é o problema dos adultos usarem o celular? Trazendo um pouquinho para essa parte agora dos adultos. Além das questões, sim, de alterações que a gente tem, como também uma possibilidade aí de umas características de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de eu ficar mais agitado, de eu ficar mais irritado. No adulto é muito comum a gente ter comportamentos, a gente ter insônia, né? Então, eu tenho muitas reclamações às vezes, do pai, não consigo dormir, aí fica na televisão até tarde. Então, a insônia é muito comum. A obesidade também vem aumentando, a ansiedade e depressão. Eu passo a ver o meu pai e a minha mãe e eu quero fazer exatamente igual a ele. Aquela frase, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não existe. Criança copia comportamento. Se eu quero que o meu filho tenha determinado comportamento, eu, naquele momento, preciso ter este comportamento para que ele entenda que aquilo é importante para ele. Vou usar um exemplo meu das férias. Muito interessante. O Luca, que é o meu bebê, né, de 11 meses, ele come tudo. E aí a gente senta e tal, sempre toma café com ele, desde pequenininho eu fiz isso para desenvolver as habilidades da alimentação mesmo dele, enfim, toda a introdução alimentar dele. E aí, óbvio, eu tava em Porto de Galinhas, eu sou a pessoa mais comilona do mundo, né, Braulio? Eu tava comendo todas as coisas mais gostosas do mundo no café da manhã. E não normalmente o que eu como, né? Normalmente eu como fruta, ovos, enfim. E o Luca nos acompanha no café da manhã. O que passou a acontecer os primeiros dias e eu demorei para me dar conta? Ele não queria comer a fruta, ele não queria comer os ovos, ele queria comer as outras coisas que nós comíamos. A tapioca, claro que eu não dava doce para ele, mas ele não queria. O pão de queijo. E aí eu falei, nossa, ele não tá querendo comer mais. E aí um dia eu parei, porque, né, eu também sou mãe, sou ser humano, às vezes eu não me dou conta de tudo, né? E conversei com meu marido e falei, amor, é óbvio, ele não tá vendo a gente comer. Ele não vai comer. Ele tá vendo a gente comer um monte de outras coisas, eu quero dar mamão para ele. O que a gente fez, Braulio? A gente mudou. No outro dia, no café da manhã, a gente foi, pegou todas as coisas que a gente comia, que eu queria que ele comesse, passei a comer, ele comeu. Entende? Sim. Como é poderoso o ambiente? O exemplo, né? O exemplo é poderosíssimo. Ele arrasta, como diz, né? É verdade. Doutora Thalita, olha só, é um tema, a dona Elizabeth está dizendo que bom que eu vejo um profissional da saúde falando de algo que eu vivo, criticando a minha volta. Olha, dona Elizabeth,
Não é só a senhora, não, mas na verdade é uma realidade, e é uma triste realidade, porque infelizmente nós estamos substituindo as tecnologias pela convivência social, trazendo um dano que pode, não digo que pode ser irreversível, mas que vai trazer muitos prejuízos para o desenvolvimento das crianças, especialmente, mas dos adultos também, né, doutora? Dos adultos também, né, Braulio? Porque agora a gente está tendo restaurantes que fazem brincadeiras para que nós, adultos, responsáveis, não usamos, não, para a gente não usar o celular. Não vemos o Isso celular. é absurdo. Isso é absurdo, não a gente para pensar. Porque as pessoas, mesmo no restaurante adulto, elas ficam no celular, né? Então, assim, é muito triste. Verdade. E outra, né? A gente não está usando a tecnologia para receber informações úteis. E isso é uma coisa importante. A gente usa a tecnologia para ver TikTok, né? Para ver coisas que são banais. Não que a gente não possa fazer isso, mas a gente faz isso num tempo muito maior do que o nosso cérebro está preparado para receber. É verdade. Doutora Thalita, obrigado pela sua participação, tá certo? Contamos contigo Eu que agradeço. também. Grande abraço, doutora Thalita Diniz, psicóloga, especialista em neuropsicologia e terapia cognitiva comportamental. Obrigado, doutora. Um abraço. Um abraço para todos. Um ótimo ano. Para todos nós, fique com Deus aí. Na sequência, temos aqui no nosso Grande Jornal Regional a rainha do Recreio Folia, o Davenir, vai ter um papo com a Patrícia Vasconcelos, que vai convidar você para o baile de carnaval que acontecerá no dia 18 de fevereiro, na Sociedade Recreio Gramadense. Nós voltamos em seguida. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h49, temperatura está marcando, temos 22 graus. Clube está apresentando